Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula vamos falar de arranjo simples. Esse tema é bem tranquilo, botei uma definição aqui, o que é um arranjo simples? É quando você representa a seleção de elementos com a importância de ordem. Como assim, professor? Vamos ver esse exemplo aqui. 5 algarismos e quero representar 3 algarismos distintos, ou seja, com 5 algarismos, quantos números distintos eu posso formar? Então, esse tipo de problema, por exemplo, eu posso formar o número 1, 2 e 3, o número 123. Se eu trocar de posição aqui, ó, por exemplo, ó, o 2 com 1, eu tenho o número 213. Então, mudei, troquei de posição, eu tenho um novo agrupamento. Nesse caso, a ordem é importante. Então, esse tipo de problema, onde a ordem é importante e você não repete o elemento, é chamado de arranjo simples. E existe uma fórmula para isso, só que essa fórmula ela é desnecessária. Na verdade, a fórmula do arranjo ela é usada para a gente demonstrar a fórmula da combinação. Mas olha só, eu posso simplesmente aplicar o princípio fundamental da contagem. E eu vou falar mais uma vez, eu quero que fique bem claro que todo problema de arranjo eu resolvo simplesmente usando o princípio fundamental da contagem. Vamos para esse problema aqui, olha só. Eu tenho 5 algarismos, quero formar números de 3 algarismos distintos. Então, eu tenho 3 tomadas de decisões. 1, 2, 3. Na primeira tomada de decisão, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda tomada de decisão, eu tenho 4 possibilidades. E na terceira, eu tenho 3 possibilidades. Porque eu não posso repetir, para quem está acompanhando nosso curso aí. E aí, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Acontece, vamos falar de uma possibilidade que pode aparecer na sua prova aí. O examinador pode fazer o seguinte, ó. Eu já sei que isso aqui é um arranjo, nesse caso eu vou escrever assim, ó, A de arranjo, já identifiquei o que é um arranjo. Esse aqui é um problema clássico de arranjo, um arranjo de quantos elementos? Eu escrevo de 5 elementos tomados 3 a 3. Esse tomados 3 a 3 quer dizer que eu vou formar agrupamentos contendo 3 elementos dos 5. Isso aqui eu já sei que é 5 vezes 4 vezes 3, por causa do princípio fundamental da contagem. E olha que interessante que eu posso fazer. Eu posso completar aqui até chegar a 1. 2 vezes 1. E aí, para continuar sendo o mesmo valor que é 60, eu divido por 2 vezes 1. Eu posso simplificar. Isso aqui, na verdade, eu sei quem é quem. Que é 5 fatorial. E aqui dividido por 2 fatorial. Acontece, pessoal, que esse 2 fatorial sempre vai ser o valor que eu preciso completar até chegar a 5. Então, vai ser a diferença. Então, eu posso escrever assim, ó, que meu arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3 é igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Então, isso aqui eu usei a fórmula. É a fórmula do arranjo. Volto a afirmar, essa fórmula, a gente não usa essa fórmula para resolver questões, ok? É interessante você saber que ela existe, porque algumas questões, por exemplo, essa mesma questão, a resposta poderia ser isso aqui, ó. Em vez de ser 60, ele poderia dizer que a resposta é arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3. Ou ainda poderia dizer que a resposta seria isso aqui, ó. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, ou ainda poderia colocar o 2 fatorial. Tranquilo? Deixa eu voltar. Então, essa aqui é a fórmula do arranjo. Arranjo de n elementos, então a quantidade de elementos tomados P a P, então vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, essa fórmula aqui, na prática, ela é inútil. Na prática, essa fórmula é inútil. A gente não usa ela para nada. Tranquilo? Mas eu falei dela só para vocês saberem que existe. E aí sim, o próximo tópico que a gente vai falar é um tópico muito importante, que a gente vai falar sobre combinação simples. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!